Olá pessoal, vamos a uma revisão prática e bem rápida sobre os tipos de aterramento nas instalações elétricas de baixa tensão. Tudo isso em conformidade com a norma NBR 5410. E esse é um tema bastante cobrado em concursos públicos. Considere em tela um sistema trifásico, fases A, B e C e condutor neutro. Lembrando que o condutor neutro ele é normalmente aterrado. É o aterramento funcional realizado pela empresa distribuidora de energia elétrica. E nesse primeiro tipo de aterramento, temos a carga diretamente aterrada através de uma haste enterrada no solo. Esse tipo de aterramento ele é chamado aterramento TT e ele possui menor custo e também permite a utilização do dispositivo DR, que é o interruptor diferencial residual. Vamos ao próximo tipo de aterramento. Observe que parece a mesma coisa. No entanto, vamos acrescentar uma impedância de aterramento no condutor neutro. Agora, transformamos o esquema TT no esquema IT, ou seja, temos uma impedância, um aterramento funcional do neutro através da impedância. E qual é o objetivo dessa impedância? É limitar a corrente de curto-circuito para a terra. Nesse esquema, também há a possibilidade do uso do DR, mas o DR não é obrigatório. E por que não é obrigatório? Porque na maioria das vezes essa impedância ela tem um valor tão significativo que limita a fuga de corrente, o curto para a terra, em valores quase desprezíveis. Percebeu? É o único caso em que é possível o DR não ser utilizado. Vamos agora ao próximo tipo de aterramento. E aparece um novo condutor, que é o condutor de aterramento, condutor de proteção, que também é aterrado. E aí, o equipamento, o motor elétrico da instalação, a geladeira, o computador, todos os equipamentos dessa instalação têm aterramento nesse condutor. Perceba então que esse condutor de proteção, condutor de aterramento, ele leva o aterramento por todas as instalações, passando por todas aquelas tomadas de 3 pinos. Que tipo de aterramento é esse? TNS, o que significa terra e neutro separados, ou seja, terra e neutro como condutores independentes. Temos um condutor específico para neutro e outro condutor específico para aterramento. Ele é muito prático e utilizado basicamente em todas as novas construções de prédios, casas, condomínios e também permite o uso do dispositivo DR. Vamos agora a uma situação onde não existe condutor de aterramento, condutor de proteção e não há possibilidade de você cravar na terra uma haste de aterramento para o tipo de aterramento TT. O que é que você pode fazer? Você pode utilizar o neutro, já que o neutro é aterrado, como condutor de proteção. Então, teremos o que chamamos condutor PEN, neutro mais proteção. E a carga terá neutro e aterramento conectados nesse condutor PEN. Esse tipo de aterramento é chamado TNC. Por quê? Porque é terra e neutro combinados. Ou seja, terra e neutro são o mesmo condutor. Percebeu? Agora tem um problema. Nesse esquema é o único deles onde não há possibilidade do uso do dispositivo DR. Por quê? Porque o condutor terra é o mesmo condutor neutro. Nesse caso, a corrente diferencial vale zero. Então, não dá para usar DR, ele não irá funcionar. E outro problema é que se houver o rompimento do neutro na concessionária de energia elétrica, o potencial de fase será jogado na carcaça do equipamento. Dito isso, uma boa prática é que você faça o próprio aterramento de neutro na sua instalação, para não confiar no aterramento do neutro da concessionária de energia. Vai que um caminhão passa na rua, rompe aquele condutor neutro, você fica sem o aterramento. Mas fazendo o aterramento dentro de sua instalação, tudo está resolvido. E esse aterramento ele está na NBR 5410. Vamos agora considerar um prolongamento dessa instalação. E aí vamos separar o condutor neutro do condutor de proteção.
Agora não teremos mais os condutores combinados. Temos uma separação em parte da instalação, condutor de proteção e condutor neutro independentes. E teremos a nossa carga, ela terá neutro e condutor de aterramento independentes. Que tipo de aterramento é esse? TNCS, ou seja, terra e neutro combinados e também separados em parte da instalação. É uma combinação dos dois tipos de aterramento. E nesse caso, temos a condição de utilização do dispositivo DR apenas na parte separada, onde temos os condutores independentes de aterramento e de neutro. Bom, pessoal, terminamos aquela revisão da parte teórica e vamos resolver algumas questões de concurso. Essa primeira pergunta: qual tipo do aterramento do esquema elétrico? O que é que você tem que observar? Perceba claramente que temos dois condutores independentes, condutor neutro e condutor de proteção. E os equipamentos têm a massa conectada ao condutor de aterramento, condutor de proteção, ou seja, temos condutor terra e condutor neutro separados. Então, esquema TNS. Alternativa correta, letra E. Nessa questão, também temos que verificar qual tipo do aterramento ilustrado na figura. Perceba claramente que temos uma combinação do condutor neutro e condutor de aterramento em toda a instalação. Percebeu? Então, temos o esquema TNC, terra e neutro combinados. Numa instalação elétrica com esquema de aterramento tipo TNC, terra e neutro combinados, ocorreu o rompimento do neutro no circuito monofásico que alimentava o motor elétrico. A máxima tensão que poderá existir entre a carcaça do motor e a terra será igual a... Temos aqui um típico problema de rompimento do neutro no esquema de aterramento TNC. Vamos compreender essa situação através desse esquema. Temos aqui uma instalação monofásica, condutor fase e o aterramento combinado, com condutor neutro mais proteção. É o esquema TNC. E o condutor neutro, ele é aterrado pela empresa distribuidora de energia elétrica. E temos aqui o aterramento da carcaça feito no próprio condutor PN, neutro mais proteção. O que acontece quando há o rompimento do neutro? Passa um caminhão na rua, derruba o neutro e aí você fica sem o aterramento funcional. Perceba claramente que o potencial da fase é jogado na carcaça do equipamento. Então, a diferença de tensão da carcaça do equipamento para a terra é a própria tensão de fase para neutro. Então, a alternativa correta é a letra C. A máxima tensão entre a carcaça do motor e a terra é a tensão de fase neutro. É por isso que você deve aterrar na sua instalação o condutor neutro nesse tipo de esquema. Temos agora mais uma questão para identificar o esquema de aterramento. Perceba claramente que temos aqui o motor elétrico trifásico e a carcaça ela é diretamente aterrada. Temos uma haste enterrada no solo e temos aqui o condutor neutro aterrado funcionalmente sem impedância. Que tipo de aterramento é esse? É o esquema TT. Percebeu? Agora, se o condutor neutro fosse aterrado através de uma impedância, seria tipo IT, ok? Os esquemas das instalações 1 e 2 são denominados, respectivamente, vamos lá, temos duas instalações elétricas. Percebemos logo de cara que na alimentação temos condutor neutro e proteção separados. Mas observe o seguinte, na primeira instalação, ela utiliza o condutor de proteção. Então, esquema TNS, terra e neutro separado. No entanto, para a segunda instalação, temos um aterramento próprio daquela haste fincada no solo. Então, esse esquema da segunda instalação é o esquema TT. De tal modo que a alternativa correta é a letra A. Instalação 1, TNS, terra e neutro separado. Instalação 2, esquema TT, ou seja, aterramento particular através de uma haste enterrada no solo. Temos aqui uma questão bastante interessante. Se liga no enunciado. O esquema de aterramento de um sistema elétrico que permite
a não interrupção da alimentação das cargas diante de um primeiro contato da fase com a estrutura do equipamento, carcaça, observe que esse é um tipo especial de aterramento e, nesse caso, ocorre o contato do condutor fase com a carcaça do equipamento, ou seja, temos um curto-circuito da fase para a terra e, num primeiro contato, o enunciado diz que não há a interrupção da alimentação das cargas. Ora, como é que pode isso? Esse é o esquema IT. Observe, temos aqui a nossa instalação e o neutro ele é aterrado através de uma impedância. Essa impedância ela pode ter um valor tão grande que permite manter a alimentação, porque o curto-circuito possui baixa corrente elétrica. E essa é uma das grandes vantagens do esquema IT. Você pode ter um curto-circuito da fase para a terra e a corrente ser tão reduzida que não traz problema. Você só vai desligar realmente a alimentação num segundo ou terceiro contato da fase com a estrutura. Percebeu? É por isso que não é obrigatória a utilização do dispositivo DR, porque a corrente ela é baixíssima. Então, a resposta da questão é a letra D de dado, esquema de aterramento IT, ou seja, aterramento do neutro através de uma impedância funcional. Nessa questão, temos que assinalar qual é o esquema de aterramento onde o dispositivo DR ele não funciona para proteção contra choques elétricos por contato indireto. E nós já sabemos que é o esquema TNC. O DR não funciona. Isso porque a corrente diferencial é igual a zero. Observe aqui esse esquema do dispositivo DR. Vão passar por dentro da bobina do DR, condutor fase e também o condutor combinado, neutro mais proteção. Sempre que houver uma corrente de fuga, ela vai passar pelo DR, tanto pelo fase quanto pelo condutor de proteção mais neutro, e a diferença de corrente será zero. O DR ele nunca vai funcionar. Então, a resposta da questão é a letra C, esquema TNC, terra e neutro combinados. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado aí da revisão. Forte abraço, bons estudos!